protect you. Fantástico já estreou, já coloquei aqui um vídeo no canal, sem spoilers, pra você que ainda vai curtir o Quarteto Fantástico esse final de semana, né? Já deixei minha opinião lá, falei que eu achei maneiro, que tem uma experiência legal, com determinados detalhezinhos, mas é uma experiência muito boa, então pra você que ainda não viu, corre lá, volta no vídeo sem spoilers, que esse daqui é só spoiler. É uma história que já começa com tudo acontecendo, com um Quarteto Fantástico que já tá estabelecido, que já tá fazendo aventura, e ela começa o filme fazendo aquela ideia de montar meio que um clipe pra te mostrar que esse Quarteto Fantástico já tá em ação, já se conhece, já tá entrosado, já tá trabalhando. Ele te mostra por que as pessoas adoram esse Quarteto Fantástico. E aí eles começam a usar esses poderes, né, essas anomalias, pra poder interagir salvando as pessoas, o que torna eles uma celebridade. Então, meio que esse filme aqui vai pegando essas coisas de justificar as coisas porque sim. Então você entende que eles têm grana porque eles devem ter financiamento, eles têm patrocínio, eles fazem merchandising. Então você começa a entender como é que funciona a dinâmica desse Quarteto Fantástico dentro da sociedade. A Marvel tá usando esse recurso agora, assim como James Gunn, de não ficar explicando muita coisa, né? Teve muitos detalhezinhos nesse filme aqui que, tipo, você vê que acontece, mas não tem muita explicação técnica. Eles não estão mais muito preocupados em dar peso real ou científico pra tudo que a gente vê na tela, partindo do princípio que a gente sabe que aquilo ali é um filme de super-herói, a gente já entende o background, né? Mais de 20 anos já de super-herói, né? Pelo amor de Deus. A gente precisa ficar explicando mais que por que os caras têm tecnologia que fazem eles abrirem um buraco negro com a nave e, sabe, viajar pelo espaço. A gente não precisa ficar entendendo o que é isso. O cara é o Reed Richards, sabe? Tipo, é o maior cérebro da Marvel praticamente. Então, pronto, já tá justificado. E por causa disso, muita coisa funciona, sabe? A toca de caixa. E o roteiro vai te entregando essas coisas. It's clobbering time! That's just in the cartoon. Então, a gente já começa o filme com essa coisa do Quarteto Fantástico bem estabelecido, essa história contada por clipes, muito rapidamente. Esse filme sofreu muito com cortes, a gente vê que tá faltando muita coisa. O John Malkovich, por exemplo, tava escalado no filme, a gente vê que ele tá como os atores que foram escalados, mas ele nem aparece, porque me parece que tinham 15 minutos de filme com o John Malkovich que foram cortados, assim como muitas outras coisas do filme também foram cortadas, porque ou não ficou legal na pós-produção, ou porque simplesmente não funcionou na narrativa da história. Tanto é que muita gente tá reclamando agora que esse filme é relativamente curto, né? Que ele tem menos de 2 horas. Então fica aquela coisa meio... parece que tá faltando um negócio aqui. Parece que esse elemento aqui tinha mais, mas não tem, né? Tem algumas cenas que não foram tão bem desenvolvidas e o filme vai correndo em cima disso. Aqui a ideia é que você tem os caras estabelecidos na Terra e de repente tem uma invasão intergaláctica. E aí a Surfista Prateada vem para avisar que os dias da Terra estão contados porque uma grande entidade cósmica chamada Galactus está chegando e vai devorar o planeta. Então ela fala que todo mundo tem que se despedir, que todo mundo tem que aproveitar seus dias porque o mundo vai acabar. Your planet is now marked for death. Your world will be consumed by the Devourer. There is nothing you can do to stop him. E aí esse Quarteto Fantástico já está estabelecido, já tem recurso, pega as coisas que tem, pega lá sua nave Excalibur e vão para uma viagem intergaláctica para poder tirar respostas desses Galactus, para poder tentar resolver o problema, para ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Então eles chegam lá, o Galactus já intercepta eles antes eles poderem fazer qualquer coisa, e o Galactus percebe que a Sul tá grávida e que o Franklin, que vai vir a ser o filho aí da Sul e do Reed Richards, ele tem um poder absurdo que vai resolver o problema da fome dele de consumir planetas. E ele tenta barganhar com o Quarteto Fantástico de falar, olha, eu quero o seu filho e se você me der o seu filho eu não vou devorar o teu planeta. E aí o conflito do filme tá em cima disso, porque obviamente o Quarteto Fantástico não entrega o Franklin, eles fogem, voltam pra Terra e ficam tentando descobrir como que eles vão resolver isso. E aí, cara, até aí eu tava de boa, eu tava curtindo o filme até bem imerso, assim, na aventura, até porque, cara, toda a produção do filme, ela é muito legal, né? A coisa do retrofuturismo no filme funcionou demais, no sentido da cidade, a cidade é palpável, você gosta do que você vê, você gosta dos uniformes dos caras, você tem que entender que é um uniforme que tá dentro daquela estética, né? Ela funciona dentro daquele universo. Se você pensar no uniforme dos caras, enquanto o que a gente tem hoje aí de filme de super-herói, talvez fique meio distoante, mas, puta, é perfeito enquanto o Quarteto Fantástico anos 60 retrofuturista naquele contexto ali. Então os uniformes, os carros, os prédios, os aparelhos eletrônicos, até o Herbie, que é o robozinho auxiliar deles, funcionam bem demais, né? Então você fica confortável, sabe? Te dá realmente aquela sensação de você estar assistindo um filme dos Jacksons. É legal também porque é um filme do Quarteto Fantástico que está inserido num contexto zero. Ele tá num universo paralelo que não tem nada a ver com o universo que a gente já tá vendo compartilhado da Marvel há mais de 10 anos. Então não tem aquele peso de você ter que ficar tomando decisões para amarrar a ponta lá na frente o tempo
todo, a gente tem uma certa liberdade de curtir um filme andando, né? Pegar um bonde andando sem ter esse comprometimento de ter que ter um background pra entender o que tá acontecendo também. Mas foi justamente nesse ponto que teve uma chave que me tirou um pouco dessa imersão. Quando a Surfista Prateada vem pra poder trazer o recado de que o Galactus vai invadir a Terra e tudo mais, o John Storm tenta ir atrás da Surfista Prateada, e aí tem uma cena de perseguição onde ele vai voando tentando alcançar ela, e no momento em que ele toca a prancha da surfista, cara, foi um gatilho na minha cabeça. Na mesma hora, eu lembrei do Chris Evans fazendo exatamente a mesma coisa no outro filme do Quarteto Fantástico. E aí, meio que sim, voltou um monte de memória na minha cabeça. E aí eu comecei a perceber que, cara, realmente o plot do Galactus invadindo a Terra é exatamente o mesmo plot lá do Quarteto Fantástico 2. E aí, a partir daí, eu comecei a ver um monte de coisa que eu falei assim, cara, parece que é um remake daquele filme, sabe? Os caras fizeram aquela história mal contada, agora nós vamos fazer essa história aqui de um jeito muito melhor. E aí você começa a ver o filme meio que assim, pois é, já vi isso aqui. E depois que você começa a pensar nisso, você começa a perceber que esse filme ele tá sendo realmente recontado. Mas eu não acho também necessariamente que isso aqui é uma coisa que estragou a experiência do filme. Eu acredito que essa decisão, cara, de botar essa história em particular do Galactus, é porque a Marvel precisa de escala de poder. Depois de ter montado uma história de 10 anos do Thanos bem montada como eles fizeram, de ter apresentado o Thanos como aquela ameaça enorme, eles precisam começar a trazer uma outra ameaça que seja tão grande quanto, ou que realmente tenha um impacto forte em tela pra poder chamar a nossa atenção também. Até pelo momento de desgaste que o filme de super-herói tá passando agora. Last question. So the surfboard, is that part of your body or is that... O Reed Richards, ele passa o filme inteiro com essa coisa da pressão nas costas de ser o líder dessa equipe e de tentar achar solução pra tudo que acontece, né? Então, ao longo do filme a gente vê ele quebrando a cabeça, de tentar achar essa solução, e num determinado ponto do filme ele lembra de uma invenção que ele tenta fazer lá no começo, de um teletransporte que ele tenta fazer com um ovo que não dá certo, e depois ele faz, cara, é isso, vamos fugir do Galactus e ganhar tempo. Então a ideia dele é criar vários pontos dessa máquina de teleporte pela Terra inteira, pra poder fazer a Terra sair daquela realidade onde o Galactus sabe que essa Terra tá, porque fica bem estabelecido no filme que o Surfista Prateado, como sempre, é o arauto que escolhe os planetas que vão ser consumidos. Tem uma coisa que é interessante aqui, cara, porque como a política desse universo do Quarteto Fantástico é muito bem resolvida, né? O que é uma coisa interessante, porque assim, como a gente tá falando de uma realidade paralela nossa, né, de um outro universo, tudo tem desculpa, né? A gente sabe como é que funciona a nossa mecânica social aqui, a gente não sabe como é que funciona a mecânica social deles. Mas é impressionante porque assim, o Reed Richards, ele tem um problema com isso. Quando ele tentou fazer o teleporte do ovo, ele mal tinha energia pra tirar um ovo de um lugar e passar pro outro. E aí vem uma grande questão. Imagina quanto de energia você vai precisar pra mover o planeta Terra pra uma outra dimensão. E aí tem esse grande problema, esse grande debate sobre como gerar essa energia, e eles chegam à conclusão de que a Terra inteira tem que poupar energia durante um período de tempo, por parte do dia, para que quando chegasse o momento de a Terra ir para uma outra realidade, aplicando de fato ali a técnica que ele queria aplicar, tivesse energia suficiente para a Terra conseguir sair de um lugar e materializar em outro. O Quarteto Fantástico, ele é tão bem aceito globalmente que tudo funciona, saca? Tipo assim, todos os líderes globais, o planeta inteiro, todo mundo compra a briga e realmente começa, vamos acatar o que o Quarteto Fantástico tá falando, porque é isso aí. Não que a motivação não fosse boa, afinal de contas, se vocês não fizerem o que o Reed Richards tá falando, vai todo mundo morrer. Mas é que assim, a gente sabe que, falando num contexto social, nunca, por mais absurdo que seja o contexto, ainda que isso possa botar em risco a vida da população, a gente sabe que nunca há um consenso total. Por mais absurdo que seja aquela coisa, tem sempre aquela galera que vai vir contra, né? Então até imagino que se fosse uma coisa na nossa realidade, por exemplo, ia ter uma galera pró-Galactus, tá ligado? Ia ter uma galera que ia falar, não, deixa o Galactus devorar mesmo, porque o Galactus vai acabar com a vida aqui, vai resolver nossos problemas. Ia ter alguém que inventar uma desculpa pra poder falar que o Galactus estava certo, com certeza. Mas não no caso do Reed. O Reed conseguiu botar todo mundo ali pra funcionar. Galactus. E aí o plano do Reed Richards acaba não dando certo porque a Surfista Prateado tava de butuca. E aí eu acho engraçado porque assim, ela sabia exatamente a hora de atacar as torres que iam se interconectar pra poder tirar a Terra de lá. E se ela sabia que ela tinha que atacar as torres, ela sabia do plano do Reed Richards. Então por que ela já não foi lá antes e destruiu essas torres todas, sabotou tudo, né? Porque precisava dar um tom dramático. Ela realmente deixou pra poder ir lá destruir as torres na contagem regressiva pros caras saírem de lá. Ela ficou tipo de braço cruzado lá na órbita da Terra olhando e falou assim, agora
agora eu vou lá destruir aquele negócio ali. Então o plano do Reed Richards era perfeito, mas tinha esse problema, né? Porque ele não tava contando que ele ia ser sabotado. E aí, né, ele tem a grande epifania. Fala, não, peraí, ao invés da gente fugir, por que a gente não despacha o Galactus pra lá? Sem a nave dele, ele vai ficar preso por milhões de anos em uma outra dimensão por aí. O problema é de quem estiver por lá. Cara, o Reed Richards, ele é uma das maiores mentes aí do universo Marvel, né? A gente pode colocar nessa lista aqui, de repente, o Reed Richards, Tony Stark, obviamente, Bruce Banner e, mais pra frente, já mais amadurecido, até o Peter Parker nessa conversa. Ele não podia ter pensado nisso primeiro? Imagina o tanto de esforço que eles podiam ter colocado em montar esse plano pra poder botar o Galactus direto na jogada. Não dava pra ter pensado um plano melhor antes? E aí, por causa disso, a gente tem uma grande desculpa pra ver uma cena de ação nesse filme, onde a gente tem os 4 fantásticos enfrentando o Galactus. Esse aqui foi um filme que sofreu muito com isso, né? Não é um filme que tem muitas cenas de ação, e eu acredito que até tinha. Justamente porque a gente tá vivendo agora uma crise estranha com esse negócio de efeito especial, né? O CGI, cara, ele não tá funcionando. A gente vai comparar lá o Piratas do Caribe do início dos anos 2000, né, com o que a gente tem agora de CGI, a gente percebe que tem um downgrade bizarro. Então eu acho que muita coisa foi cortada, inclusive cena de ação, por causa de efeitos especiais, né? Por causa de CGI, principalmente. Que a gente vê que o CGI desse filme aqui, ele falha em alguns momentos. As poucas cenas que a gente vê o Reed Richards usando o poder elástico dele, a gente vê que o próprio rosto do Pascoal, ele dá uma mudada, fica meio estranho, né? E tudo bem, era de se imaginar que esse tipo de coisa acontecesse. Mas a gente já viu coisas mais complexas sendo feitas aí pra trás que realmente passavam um peso de realidade muito maior. Ou então você poderia usar esse tipo de coisa de um jeito mais inteligente que pudesse ser executado em tela sem te causar estranheza. O Galactus era um problema, porque pô, puta personagem difícil de trabalhar em tela grande, né? Tipo, no quadrinho tudo funciona, mas botar isso num filme, né? A escala dele é muito complicada, mas funcionou. Principalmente nos takes que a gente vê ele de costas, só detalhes, né? Tipo, perna, mão, detalhe do capacete, dos olhos principalmente, funciona. Mas quando chega ali naquele detalhe do rosto, que é sempre aquela coisa do Vale da Estranheza, né? O nariz e a boca do Galactus, você percebe que é muito, muito, muito digital. O que não atrapalha a sua experiência de ter uma ameaça muito grande no filme. As cenas de ação provavelmente foram prejudicadas por isso. A gente teve um downgrade, teve corte, porque provavelmente essas cenas não devem ter passado na hora de pré-produção conferir o que estava acontecendo ali. Porque mesmo com pós-produção, mesmo com acabamento final, não deve ter ficado bom bastante. Não se sabe o que está acontecendo, cara. Às vezes a Marvel tá realmente a toca de caixa, não dá tempo dos profissionais de CGI trabalhar. Alguma coisa está acontecendo, porque os caras não estão mais conseguindo entregar esse CGI da forma como eles entregavam lá atrás. O que é estranho, porque a gente tá sempre melhorando, né? É estranho ver esse downgrade desse jeito aqui. Essa sensação de falta de cena de ação, de ver o Quarteto Fantástico atuando mais como equipe, né, sem ter tanto corte, provavelmente foi por causa disso. Line 'em up, Johnny! Now! O único problema dessa coisa do Imagine Res é que eles cortaram da gente, tiraram da gente, na verdade, a possibilidade da gente conhecer essa versão desses 4 personagens. Como eles já passaram da fase da origem, eles não vão aprofundar em quem eles são, por que eles estão ali, como que eles são cada um. Eles já vão te mostrar o Quarteto Fantástico como unidade. E como unidade funciona muito bem. Até mesmo em equipe, né? Cada um sabe muito bem o que fazer. Então tudo funciona muito bem. Mas a gente não conhece esses caras individualmente. Apesar da característica deles, a personalidade deles ter sido mantida, como a gente já viu o Quarteto Fantástico já montado, já trabalhando junto, já muito bem estabelecido, entendido dentro desse universo, a gente acabou não entendendo quais são os conflitos de cada personagem individualmente. A gente viu que na outra versão do Quarteto Fantástico, da Fox, o conflito do Ben Grimm de ter se tornado o Coisa é um assunto a ser tratado ao longo do filme, porque todo mundo ganhou os poderes e ficou legal e tudo, mas ele virou Coisa. Então é um assunto que é legal para dar uma profundidade não só pro Ben, mas também pra equipe como um todo, né? Sobre as consequências daquela viagem, sobre como aquilo afetou os caras socialmente, que eu até acredito que tinha, mas provavelmente foi cortado também, né? O filme tá todo picotado nesse sentido. Então não tem essa profundidade, não tem essa coisa de analisar o personagem mais internamente, mas os caras já funcionam como equipe, então eu acho que a Marvel parte do princípio que a gente já entende quem são esses caras. E aí a gente tem o último elemento dessa história, que é o Franklin. O Franklin, que é um dos personagens mais fortes da Marvel aí, é considerado um mutante nível ômega, tem um papel fundamental em muitas histórias e tal, já é apresentado aqui, que no caso é uma coisa que eu acho que substitui essa necessidade de ter aprofundamento nos personagens, porque você foca o eixo da história todo nessa criança. O Galactus vê nele uma possibilidade de colocar o moleque no lugar dele pra saciar a fome dele, porque ele tem muito poder e tudo, e isso vira
o grande conflito do filme. A Sue não quer, né, no Quarteto Fantástico não quer trocar a vida da Terra pelo Franklin. E aí é uma discussão interessante, porque entra essa coisa de, tipo, uma vida por todos, todos por uma vida. Vira uma coisa filosófica que eu acho que poderia ter sido até melhor trabalhada, porque é uma discussão muito interessante, sabe? É uma questão de filosofia aqui pra ficar realmente sendo debatida. Imaginei que a gente fosse ver uma cena onde a gente teria uma discussão bem aprofundada e acalorada entre o Reed Richards e a Sue sobre isso, né? Sobre essa responsabilidade de tomar uma decisão que afeta eles individualmente, mas resolve o problema de todo mundo em prol de salvar a Terra. E até tem essa discussão entre os dois, mas não é focada nisso. Mas essa vira a grande discussão do filme. E aí tem um momento muito legal que a Sue vê que tá todo mundo hostilizando uma criança que acabou de nascer, porque a Terra fala, meu, é uma vida só, sabe? Faz do Franklin lá e salva a gente. E aí ela vai enfrentar a população pra apresentar o Franklin, pra humanizar o Franklin pras pessoas, pra falar, olha, eu não vou dar a vida do meu filho por vocês, mas eu também não vou sacrificar todo mundo por causa dele. Que é uma parte muito legal e mostra realmente um protagonismo da Sue nesse filme aqui. E mais pra frente isso aí tem um impacto lá quando eles vão enfrentar o Galactus. E óbvio que o Quarteto Fantástico sozinho não tem força pra enfrentar o Galactus. A gente vai vendo que eles vão tentando resolver o plano deles, que é colocar o Galactus no centro de torres que vão transportar ele sozinho pra outra dimensão, e o plano deles falha. Obviamente que eu achei isso aqui até um furo de roteiro, porque ele tá lendo a energia cósmica, sei lá, do Franklin desde o espaço. E aí na hora de fazer o Franklin ser uma isca, ele simplesmente tira o Franklin de lá, pô. É óbvio que ele vai sentir que a energia do moleque não tá ali. E aí é o que acontece, e ele fala, seus insetos espertinhos, né? E aí ele saca que tem um plano ali e se esquiva daquilo e vai atrás do Franklin. É o Reed Richards, né? Uma grande mente. Como é que ele não pensou nas variáveis de que, né? O cara que passou o filme inteiro pensando nas variáveis dos problemas. Como ele não pensou nessa variável? Como ele não pensou que tirar o Franklin dali poderia dar essa variável de problema? E aí ele vai atrás do Franklin e o Quarteto Fantástico tenta enfrentar ele, falha miseravelmente. Inclusive tem uma cena que o Reed Richards, né, a única cena realmente heróica do Reed Richards, que ele vê que a Sue foi abatida, né, ela foi nocauteada, e ele vai tentar atrasar o Galactus do jeito dele. E aí é legal que a gente vê o Reed Richards esticando o braço, escalando o Galactus, que é realmente muito da hora, sabe? Apesar do CGI falhar em alguns momentos aqui, é legal ver essa cena que a gente vê um uso prático dos poderes elásticos do Quarteto Fantástico. Ainda que eu achasse que pudesse ter sido usado de maneiras mais grandiosas. Mas aí ele vai lá, vai escalando o Galactus, vai chegando lá e até a hora que o Galactus pega ele. E é uma cena agoniante, cara, porque o Galactus estica muito ele e você fala, caralho, ele vai partir o Reed Richards. Sabe, o uniforme, até o uniforme dele começa a chegar ao limite de rasgar e você imagina que, pô, a pele dele é o próximo passo, né? E aí brilha o trabalho de equipe do Quarteto Fantástico, né? O Ben, que tinha sido arremessado quase que pra fora da órbita da Terra, volta com aquela cena que a gente vê nos trailers dele barbudão, com o John carregando ele, falando que tá na hora do pau, né? Ele desce, cai de bomba no Galactus, o que dá uma oportunidade pra Sue usar os poderes dela e aí a Sue tem um momento de overpower, assim, tipo, ela fica motivada pelo fato de o Galactus ter conseguido pegar o Franklin, ela realmente consegue dar um overpower muito forte, consegue dar um pau de push ali pra empurrar o Galactus de volta pra armadilha que eles precisavam colocar ele lá. E aí ela vai se exaurindo, ela vai conseguindo empurrar e se prova como uma das grandes protagonistas desse filme por causa disso. Motivada pela coisa da maternidade, né? Tipo, meu filho tá em risco, sou eu quem posso resolver aqui agora, se isso custar minha vida, vai custar minha vida e que seja assim. O que, nesse sentido, cara, nesse contexto aí de maternidade, família, até pelo que é dito no trailer, né, nós vamos vencer como família e tal, faz sentido, a gente escuta essas histórias de mães que fizeram coisas incríveis pelos filhos porque estavam medidas desesperadas, né, de tiraram força de onde não tinha. Se a gente colocar isso aqui escalonado num personagem que é um super-herói, faz coisas fantásticas, faz sentido, né, então não fica tão difícil de engolir essa ideia da Sue conseguir dar um overpower que dá um pau com o Galactus, saca? No fim, o Franklin, que a gente não entende os poderes dele ainda, consegue trazer ela de volta à vida, mesmo ela tendo ficado exaurida. É um Quarteto Fantástico maravilhoso no sentido estético, super fiel ao quadrinho, muito bom, assim, no sentido de você ver que a Marvel conseguiu finalmente trazer o Quarteto Fantástico de verdade pras telas. Eu acho que tem espaço pra evoluir, até em questão de efeito, né? Se não funcionou nesse, provavelmente vai ter mais coisa pro próximo. A questão de você aprofundar os personagens. Vão ter outros filmes, então dá tempo de desenvolver personagem. Eu acho que é legal também não aprofundar tanto pra você ter tempo depois de desenvolver mais. Então, no sentido geral, é um filme muito legal pra homenagear a obra do Quarteto Fantástico, enquanto você tirar ela do quadrinho, né? Tem muita coisa aqui que me lembra muito o traço do Alex Ross. Tem fotografia de algumas cenas, né? Os caras olhando pra cima, vendo os caras passar e tal, que, pô, pra mim foi tirado de uma página do Alex Ross, da HQ Marvels. Foi uma ótima homenagem, sabe? Tipo, a Marvel conseguiu trazer um produto muito bom, muito promissor, que tende a ser, assim, espero eu até, né? Que um próximo carro-chefe
carro-chefe junto de X-Men que possa trazer uma nova fase de ouro pra Marvel aí. A gente viu, cara, que Thunderbolts, novo Capitão América, sei lá, o projeto lá dos Jovens Vingadores, Coração de Ferro, cara, nada disso tá agradando, saca? Tá sendo muito mal apresentado, muito mal introduzido, até eu diria mal respeitado enquanto obra. Enquanto essas coisas de ouro, né, o material mais antigo da Marvel, ainda se tem um prestígio e um carinho na hora de entregar. Eu acho que pra Marvel apresentar novas coisas aqui, cara, tem que ser acoplado dentro dessas obras para que a gente possa, através do carisma que a gente tem com esses trabalhos mais antigos, também conseguir se conectar nessas obras mais novas. Então, se é apresentado pra gente aqui a Coração de Ferro, assim, porque sim, sabe, só porque ela é um gênio, ela vai ser o novo Homem de Ferro, não vai funcionar. Agora, a Marvel vem numa nova fase, onde vai apresentar o Quarteto Fantástico dessa forma, o X-Men dessa forma, sabe? Vai se construir uma nova ideia de Homem-Aranha, por exemplo. É o jeito da Marvel conseguir pelo menos mais uns 10, 15 anos aí de bons filmes com boas histórias conectadas pra remeter a gente à era de ouro deles de filme aí, que foi aqueles 10 primeiros anos lá. E aí, na cena extra do filme, a gente tem lá o Robert Downey Jr. ajoelhado, mexendo com o Franklin, que a gente sabe que vai afunilar em Vingadores Doomsday, onde a gente vai ver todo mundo aí se encontrando, tem um monte de teoria, um monte de maluquice e tal, que é um papo pra um outro vídeo. Mas, de maneira geral, cara, o filme muito da hora, muito interessante, vale a pena demais ver no cinema, inclusive, tá? Apesar de eu achar que é um filme que acaba sendo um pouquinho lento por causa dos cortes, porque provavelmente teve muita cena de ação que foi cortada ou encurtada, ainda assim um deleite pros olhos, você poder ver um Ben Green como ele tá feito aqui no filme. O Tocha Humana ficou super legal também. A gente viu pouco do Senhor Fantástico, viu pouco da Sul, mas mesmo assim, cara, como equipe, como, sabe, pra quem gosta de quadrinho, é muito gostoso de assistir. Vale a pena demais. E eu acho que você deveria ir pra ver no cinema, inclusive. Mas é isso aí. Tamo juntão. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu.